It was intense, the project, all the workshops. The hours were long, people are tired, but today when the project is finished and the exhibition is ready, everybody looks relieved. Now they are looking on the project completely differently. They got something from it. A história da Masterclass 2 é determinada pela parceria com a Interrecycle. A Interrecycle determina a direção. Depois, o que é feito a seguir é dar um sentido de acordo com o que estamos a viver hoje. E daí a ideia das paisagens de pós-consumo. É conseguirmos, através destes processos de trabalho, que as pessoas olham para os seus objetos de uma forma radicalmente diferente. E um frigorífico passa a ser uma outra coisa. Aquilo que foi visto, que foi passível de ser visto lá em cima no nosso espaço de museu, acho que demonstra que houve qualidade e um pensamento realmente intenso sobre aquilo que é a possibilidade de, e no caso de Portugal, com aquilo que é o lixo industrial ou aquilo que é os objetos que passaram de vida e que já morreram, que nós conseguimos olhar para eles com outra visão e conseguimos olhar e transformá-los e mutá-los naquilo que é a nossa área de especialidade, que é a arte. O frigorífico vem com um lastro de extração e de exploração gigantesco para conseguirmos ter todos os componentes e conseguirmos ter o luxo de refrigerar alimentos. Yeah, that's what the goal of it. Just like not trying to reproduce exactly the same things. There's no point about it because it's the idea is really much more to go deeply into the specificity of different cultural ways. When I say cultural, it's about the country, of course, but about the way we think and how we teach. And that at that point for me it's very interesting because you see, as a teacher, I can see my students. And now I understand more some of them behavior because us, in a way. They are young adults, but you can easily measure the influence you have in the context of outdoor situation or here in Porto. It's a different way of appreciate what they are doing and thinking because the different context. Para os estudantes acho que é fundamental. São oportunidades que eles têm e que às vezes nem sequer têm noção do quanto é fantástico e que não é por ser mais velho ou ser mais novo, mas que de facto era muito difícil há uns anos atrás, há umas décadas atrás, poder fazê-lo, e hoje é aparentemente simples para quem está de fora, é aparentemente simples e para eles acho que um dia, agora ainda estão a quente, mas um dia vão dar imenso valor a toda esta experiência e o quanto ela os transformou nas diversas dinâmicas que vão acontecer e que já aconteceram. A coisa mais gratificante de assistir foi como é que cada alma dentro de um grupo cultural de 3 ou 4 pessoas resolveu a coisa que deu para o coletivo. E acho que o desafio maior foi a questão da dinâmica de um grupo, se gerou de certa forma, um grupo em geral de todos os colegas e depois um pequeno grupo a fazer um trabalho específico. So reuniting was very emotional and it enhanced the bond that we already created, and it was much easier to bond with the other ones that weren't there, so we can share what we did, what we have experimented, and also very enriching in terms of sociability and crossing our ways of functioning, way of thinking. Even if from very different countries, we managed to get same ideas on various points.
È stato interessante approcciarmi a cose che non pensavo di poter fare, come ad esempio lavorare in una grande collettività di più di 5 persone, ma bensì di 10 persone, ma in realtà non solo di 10, ma bensì di 40, 50 altre persone oltre a me. C'était la première fois pour moi que je participais au projet Yes. J'ai trouvé l'expérience très enrichissante, notamment de voir la diversité de pédagogie à laquelle on a eu accès à travers les workshops et les propositions des différents professeurs. J'ai trouvé ça assez riche aussi de découvrir différentes approches plastiques à la sculpture, à travers de l'installation, à travers des travaux plus personnels, des fois plus collectifs. Voilà, c'était très enrichissant cet aspect-là. Dá assim aquele gás de continuar seguindo e fazendo o trabalho crescer dentro do próprio processo, assim. Então foram milhares de surpresas desde o início, durante o processo, tanto surpresas como o inesperado do que iria acontecer, mas principalmente eu acho que surpresa pelo aprendizado com aquilo que não sabia que se podia aprender. Seja o pessoal técnico que estava ali ajudando na oficina a montar, e os professores, os colegas. Essa troca horizontal, esse atravessamento horizontal foi bastante rico, assim. Aqui foi muito diverso em termos de características, mais workshops mais oficinais, mais tecnológicos, e um workshop, como é o caso do meu e do Miguel também, do Miguel Costa, em que as dinâmicas foram criadas muito por colaboração entre nós e com aquilo que tínhamos, o que é que vamos fazer e com alguns inputs. Mas é sempre um desafio, não é? Quando ou pensar em alguma coisa e depois há várias questões que é preciso analisar, como por exemplo o tempo que existe para criar um objeto, a dinâmica de 2, 3 pessoas a trabalhar num objeto só, então várias pessoas a pensar sobre isso, a questão do tempo, a questão do espaço, isso tudo é uma dinâmica muito boa, não é fácil logo, porque é preciso gerir e é preciso várias vezes conversar em conjunto para decidir o que é preciso fazer, o que não é preciso fazer, o que nós conseguimos colocar de lado, o que é mesmo fundamental fazer, e distribuir quase atividades entre os três, não é? Falando agora mais específico, cada um ter a sua própria atividade para que seja um todo coletivo e que funcione. Essa dinâmica não é fácil, mas foi uma boa esperienza. Io ho lavorato tanto il marmo a Carrara, vengo da Carrara, poi ho lavorato negli ultimi anni, ho lavorato tanto con la terracotta, abbiamo fuso l'alluminio, poi abbiamo fatto delle fusioni a staffa con l'alluminio, tecnica che non avevo ancora provato a fare, quindi tutto di guadagnato, insomma. No, io avevo già lavorato con le fusioni, però avevo lavorato con il bronzo, quindi mai con l'alluminio e mai con la tecnica a staffa, sempre con la cera persa. Quindi sicuramente è stato ampliare il mio pacchetto sulla questione delle fusioni, è stato molto interessante. I think if you make mistakes, it's actually a greater opportunity to learn more. Because if you do everything right by the book, as the teacher tells you, you might not understand why did you succeed. But if you make mistakes, then you need to understand what happened wrong. And to overcome those mistakes, you are forced to really get into the details. From idea to the finished product, it's very quick. And metal is such a fundamental thing, strong, and it's almost magical, you know. And metal melting also, it's connected to alchemy. So in some sense, I feel like I'm an alchemist now, you know. A ideia de uma regra, de um planeamento, ela funcionou nesta masterclass como um dispositivo para a ação. E não necessariamente não era uma obrigação. É um dispositivo que eu posso utilizar para iniciar uma ação. E a partir dali poder, de algum modo, com os objetivos que estão determinados, prever algum tipo de resultados. Portanto, permitir que cada participante pudesse tomar a iniciativa de, vou seguir o que está planeado. São tão importantes as regras como a quebra delas.
Mas para quebrar uma regra, para quebrar a disciplina, é necessário que se reconheça que a regra existe ou que a disciplina existe. E, portanto, é muito importante também perceber que, sobretudo, que aquilo era uma orientação para ativar a ação. Depois eu não tenho controle sobre essa ação. Depois é uma relação do corpo com o espaço, o autoconhecimento, a relação do corpo, do movimento, das marcas, enfim, da experiência do corpo no lugar, que me vai, de algum modo, dar-me pistas para o que é que eu vou desenvolver. O ponto de partida. Por isso a escolha dos filmes também foi tendo em conta essa ideia de criar algum impacto que ficasse na memória das pessoas para depois pensarem melhor sobre aquilo. Havia também essa ideia, que ficasse gravado na mente e depois terem tempo e daqui, se calhar, passado alguns dias, é que começavam a filtrar e a refletir melhor sobre a escultura, o papel da escultura, inclusive na perspectiva do tempo e da ruína, porque ambos os filmes tocam um bocadinho na questão da ruína e tentar fazer isso sem ser um discurso verbal, ser sobretudo por sensações. Trabalham dimensões muito profundas em coisas muito simples e precárias, que não têm uma presença no espaço muito avassaladora, mas que são coisas de grande subtileza e de surpreendente. Por exemplo, recordo uma outra situação que as pessoas trabalharam com materiais do próprio corpo, cabelo, saliva, ou até a própria roupa, não é? Esta ideia de que, perante a multiplicidade dos possíveis das materialidades do mundo, o meu próprio corpo também pode ser uma parte dessa matéria. Isso também às vezes chama-me a atenção por isso. Deve ser, do meu ponto de vista, encarado como um enriquecimento de toda a experiência, mas na verdade a ideia seria procurar perceber que num processo colaborativo há um mote genérico, pode ser o aproveitamento de materiais ou o local onde se trabalha, e isso existiu, não é, durante toda a semana do IES, mas não há uma previsão específica de um resultado final. E o resultado final é construído a partir dos inputs dos diferentes colaboradores, dos diferentes participantes, dos diferentes estudantes e professores, que na verdade vão gerando coletivamente aquilo que é o conceito de trabalho, mas aquilo que também virá a ser depois o resultado final, seja ele qual for, que pode até nem ser final nunca, não é? E ser passado para outros momentos, etc. Portanto, na prática colaborativa, aquilo que é gerado é o resultado do conjunto dos diferentes contributos de todos os parceiros, de todas as pessoas envolvidas. Neste projeto deixou de ser um material, o desafio para mim foi transportar para os alunos e que estavam a trabalhar connosco essa ideia de que o objeto tem uma vibração de ações que aconteceram de outros técnicos das empresas que os tiveram, e nós agora trabalhamos com essas ações, ou não, ou modificamos, ou alteramos. É sempre bom que haja enquadramento nas oficinas, não é? Portanto, há regras de segurança que são importantes, mas acho que a maior parte das pessoas acho que desempenharam bem o papel, acho que estava à vontade. Também temos ali música, também criamos ali um ambiente porreiro. Acho que sim, acho que funciona bem. Aqui a velocidade foi a única variável, foi a rapidez, e também há algum conforto, porque o que eu gostei no projeto é a ideia de, em vez de ser um desenho diagramático, um desenho de 2 horas, é como se fosse um esquiço de 5 minutos. Este foi o trabalho de 5 minutos, uma semana para um trabalho, não é? Ou para muitos trabalhos. De facto, esta experiência que o IES dá é algo que já se verifica um pouco quando temos, por exemplo, grupos constituídos em termos de turma com nacionalidades diferentes. E realmente há esse tipo diferente de engajamento que o IES transmite, muito embora da minha parte eu tomasse sempre a coisa muito como é uma missão, tem que se cumprir o mais possível, até porque tínhamos um programa que propunhamos bastante circunscrito, limitado a, se não for dado aquele cumprimento mais ou menos estabilizado e balizado em algumas das etapas, à parte da experiência que para ele se vai perder. Portanto, nós fomos instigando com algumas peças que estão na entrada do nosso espaço de trabalho, que mostra coisas coletivas, mas acho que o discurso individual de cada um, aquilo que cada um foi capaz de fazer
agora na mostra, também vai de alguma maneira perceber-se, não só pela questão da coincidência matérica do alumínio, vai-se perceber que existe ali efetivamente uma unidade, porque houve muitas coisas, não só a matéria-prima, houve muitas coisas que foram divididas. Como é que nós iremos conseguir que aquilo que aconteceu em França se continue neste mesmo ambiente de partilha, de amizade, de relação, de carinho, e que as pessoas não entrem em conflito, mas que se consigam articular, e as pessoas são diferentes. Houve muita gente que realmente veio já do outro projeto, mas houve muita gente também, quase meio, nunca tinha estado no nosso projeto, neste projeto, e que no final, quando agora fazemos a resenha daquilo que aconteceu no Porto, foi diferente daquilo que aconteceu em França, obviamente, os espaços eram diferentes, a maneira de estarmos, aquilo que aconteceu como workshops, como relação real com a ação, foi completamente diferente. O IES é criado por uma série de pessoas que se voluntariaram para criar um projeto em comum que envolvesse tanto a aprendizagem dos docentes como dos estudantes, mas também uma forma de partilha dos conhecimentos no campo da escultura. Fazer a partir de pessoas, de indivíduos, é complicado. É preciso que haja um suporte institucional que, de certa forma, seja a casa, o abrigo de todo o projeto. E é nesse sentido que vão aparecer as instituições como a Faculdade de Belas Artes, a instituição de Palme, da AAL, de Letónia, como de Carrara, a ABAC. Acredito que parte dos bons resultados que foram obtidos aqui passa, evidentemente, pelas pessoas, dos nossos estudantes, mas também pelas pessoas, dos professores e dos técnicos que acompanharam os trabalhos e que eu fui observando, criaram uma dinâmica muito positiva e muito facilitadora de que coisas boas pudessem acontecer. Todo o processo foi um processo muito vivido, não é? Desde o primeiro momento em que nos foi proposto por parte da diretora da Tour, nós, eu e o Miguel, aceitámos logo a ideia de estarmos a participar neste tipo de projeto internacional, não é? E quando começámos a trabalhar sobre ele foi cada vez mais forte a sensação de que era um projeto que valia a pena estarmos envolvidos e que fazia todo o sentido de estarmos a pensar, a refletir e a trabalhar sobre esta ideia da escultura. O que é a escultura agora, o que foi, o que é e o que poderá vir a ser num próximo futuro. Yes, the idea is really to make something different, and we will play another completely different games. Of course, more or less the same rules because we have 40 students, 2 teachers observing or participating. So this baseline is more or less the same, but inside that we have a lot of options. And every time we will play with those options and every time learn about what it happens with those options and see what we can build. For me, it is not incredible, but it is a rare also working situation, which is not for every colleague or for every teacher or for every student in this way. But we also melted here and we made new connections to other people, and all on a really horizontal way, with your head in the clouds and your feet on the ground. But you were connected, really, I'm not esoteric, but it's a cosmic thing. E acredito muito nisso, acho mesmo que é verdade, porque há um descontrair, não é? E na minha opinião, é nestes momentos de relação entre os grupos, tranquilamente, que acontecem os crescimentos e é que acontece alguma coisa. E quantas eu já vi acontecerem desta maneira, não é? Cada dia foi tão intenso que parecia que tinha uma semana de trabalho em cada dia. Então parece que a gente sai daqui depois de uma semana, parece che a gente já está aqui há un mese. Iniziare a conoscersi, infatti ieri forse è stato il giorno in cui abbiamo fatto più amicizia ed è un peccato perché poi siamo già alla fine e quindi sarebbe stato meglio forse farlo prima, però sarà una cosa che terremo in mente per il prossimo IES. E é isso que nos leva, quando nos despedimos, quando ao final do projeto, vir lágrimas aos olhos, porque realmente foi foram momentos muito intensos, porque é uma semana muito intensa de
de afetos, de relação, de partilha, de tudo, não é? This is why we have this project, to exchange our methods, exchange our ideas, show how we see things, and look for the other point of view that is offered by our colleagues. It's a movie! Sì, noi possiamo. No, suona male però, è bruttissimo. Yes, we can è più bello. No, io dico sì, noi possiamo. No, io dico sì, noi possiamo. Posso? Possiamo? Ok. Em cada rosto igualdade, brando la Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Olá, Vila Morena. Yes, sì, we noi can. possiamo.